Olá, meus amigos, muito bom dia a todos vocês, sejam bem-vindos a essa meditação. Hoje, nessa quinta-feira da terceira semana da Quaresma, né? Esse período de conversão, de meditação, oração, jejum, penitência, tão importante a nossa conversão, já está bem avançado, né? Já estamos na terceira semana. E aí vem a pergunta: será que eu, podendo avaliar de maneira muito consciente, muito iluminada pela fé, né? Será que eu avancei na minha vida espiritual, né? Será que eu galguei aí alguns degraus? Porque a gente sabe que quando a gente não tem esforço, o parar, o pensar em, pronto, agora eu descanso aqui as chuteiras, eu paro, né? Todo parar é retroceder. Porque nós já estamos em uma condição onde a tendência, o mau hábito, o vício, já nos atrasam, né? E é exatamente isso que hoje fala em Jeremias, na primeira leitura de hoje. Assim fala o Senhor: dei esta ordem ao povo dizendo: ouvi a minha voz, eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. E segui adiante, ou seja, progrida, né? Por todo o caminho que eu vos indicardes para serdes felizes. Mas eles não ouviram e não prestaram atenção. Ao contrário, seguindo as más inclinações do coração, antigas, andaram para trás e não para frente. Ou seja, quando se para de dar atenção a essa voz constante que o Senhor indica a nós, a gente sempre vai retroagir. Então, como fala o Senhor, seguindo as más inclinações do coração, que já lá estão, andaram para trás e não para frente, desde o dia em que seus pais saíram do Egito até o dia de hoje. E olha o que o Senhor fala: eu enviei meus servos, os profetas, enviei-os a cada dia, começando bem cedo, mas não ouviram e não prestaram atenção. Ao contrário, obstinaram-se no erro, procedendo ainda pior que seus pais. Se falardes todas essas coisas, eles não te escutarão. E se o chamares, não te darão resposta. Dirás então: esta nação não escutou a voz do Senhor, seu Deus, e não aceitou correção. Sua fé morreu, foi arrancada de sua boca. Quando a gente para de professar, é sinal de que o nosso interior está raquítico, parvo, de graça, de intimidade, de comunhão, de escuta. Então, uma das coisas que o profeta aqui de fato fala é que o nome do Senhor, o louvor, a alegria, aquela manifestação de que o coração se tornou unido ao de Deus, estava muito pífia. E sendo assim, é óbvio, é imediato entender que o coração também já está distante. A vontade já não está mais sólida nos bons propósitos. E a razão tornou-se desiluminada ou escondida nas trevas para as más práticas. Por isso que se fala, sua fé morreu. Então, não se viam obras de misericórdia, não se viam louvores, não se via amor, se via um cotidiano pérfido, um cotidiano inóspito, um cotidiano insosso, né? Então, sua fé morreu, foi arrancada de sua boca, não tem uma... E a boca fala do que está cheio o coração. Então, o Senhor fala aqui de maneira muito clara: eu dei a ouvir, né? E até nós recebemos aquele que é o maior, né? Nem dá para comparar Jesus com os demais profetas. É Jesus, é Deus. Então, nós precisamos entender que não podemos parar, porque senão, de fato, é evidente que vai retroagir. E se a gente percebe que nós temos testemunhado pouco, falado pouco, rezado pouco, louvado pouco, significa que algo em nós está muito minguado. Então, meus irmãos, é meio que uma constatação simples aqui, já que estamos no meio da quaresma, já que ela está bem adiantada. Pense assim:
O que hoje evidencia a fé na sua vida? Suas palavras, seus atos, suas escolhas, seu lazer, sua vestimenta, o que você assiste, o que você lê, o que você anuncia, a palavra que sai de ti, o que ela manifesta? Como a fé está? Ela foi arrancada do seu lábio? Ela foi arrancada da sua vida? O que diriam se te vissem? Diriam que és de Cristo? Diriam que és de si mesmo? Diriam que és do teu cônjuge? Que você é um ser político desse tempo? Que você é um ser ideológico? O que falariam de você? Né? Isso é importante. Vejam que hoje no Evangelho Jesus cura um demônio que era mudo. Ou seja, um homem que estava tomado por esse mutismo, que é de uma fé arrancada, que é de um despropósito de vida, né, contínuo. E aí chegou ao cume em que esse homem já não era mais homem, né? Torna-se bicho, torna-se excluído, torna-se periférico demais. Mas o desdobramento dessa cura faz o homem perceber o que eu sou hoje. Olha, a leitura está em Lucas capítulo 11, versículos de 14 a 23, e ela diz o seguinte, ó. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar, e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram, é por Beelzebu, príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si, como poderá sobrevir o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsaram em nome de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda sua própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que eles, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Jesus deixa de uma forma bem clara aqui um norte para o nosso discernimento que faz a gente, de cara, identificar em que ponto estamos hoje da nossa fé, em que lugar da nossa conversão nós estamos, qual é o responsável por isso, quem é responsável por essa resposta, e nos tira aquela ilusão de imaginar que só estamos mal porque alguém negligenciou, porque alguém nos maltratou, porque fomos abandonados, porque ninguém nos avisou, ninguém nos disse, ninguém nos orientou. Ou quem quer a minha cura e melhora não age por bem, não age por Deus. Me deixa triste, me deixa acabrunhado porque as palavras que vêm pedem uma correção, querem me corrigir, querem me tolher, querem me... Sempre é um peso, uma vítima, uma coisa danada de ruim, mas nunca se assume a responsabilidade. Eu estou nessa fase da minha vida espiritual porque eu negligenciei a voz do Senhor, porque eu não ouvi os profetas, porque eu quis encobrir os meus pecados e eu afugentei da minha vida quem me pedia correção. Eu fui avisado sim, mas eu deliberei pelo mal. E a responsabilidade é minha. Agora eu tenho que ir atrás de saber por que isso aconteceu e me tornar forte o suficiente em Deus para resistir o mal que me assediou e que fez o estrago na minha vida e tornou-me mudo, porque extinguiu de mim a fé, extinguiu de mim a esperança, já não se vê mais em meus lábios o louvor,
Já não se ouve nas minhas atitudes um testemunho claro de quem decidiu por Deus. As coisas estão confusas. Eu pareço uma quimera, eu sou 10% santo e o resto eu sou pecador. Então, quando um homem forte e bem armado guarda a sua casa, todos repousam em segurança. Jesus está falando isso com relação a nós. Se chega um homem mais forte, acabou. Ele arranca a armadura que aquela pessoa tinha confiança e reparte o que roubou. Assim fez o demônio com muitos. Assim, muitas vezes, a gente pode perceber que está a nossa vida espiritual. Se assim for, é melhor então que eu comece a fazer um discernimento. Se o demônio, que antes foi um ser angélico, hoje é um ser renegado, que renega Deus, que renega servir, é muito ardiloso e astuto, pois de fato era um anjo, eu preciso que um homem mais forte e bem armado tome conta de volta do que Satanás roubou. Eu preciso de Cristo na minha vida. Eu preciso dar autoridade a Ele para tudo. Para me restabelecer na ordem interior. Para me ensinar de volta a amar. Ensinar que de fato eu preciso de correção. E que eu preciso de proteção. E que eu não quero mais estar vulnerável. E que eu decido de fato por uma vida nova. Aí, esse homem forte e bem armado guarda. Guarda-me como dele. Veja que o homem forte e bem amado guarda a própria casa. Eu preciso ser então de Deus. Eu preciso dar a Ele essa autonomia e autoridade. É por isso que eu batizo. É por isso que eu me confesso para Ele, né? Na pessoa do sacerdote. É por isso que nele eu sou absolvido, na absolvição do sacerdote. Por isso que nele eu comungo a carne e o sangue de Cristo. Porque aí sim vive em mim uma nova disposição, uma nova vontade. A fé há de então retornar. Agora será raquítica a minha vida espiritual e enfraquecida e débil para enfrentar coisas que estão estabelecidas aí desde o início do tempo. Como é que eu vou enfrentar um reino que não está dividido contra si, mas que orquestradamente quer arrastar os homens para o pecado, para o mal, para o vício, para o mau hábito? Eu preciso, né, estar guarnecido em uma força que é a de Deus. Aí sim o mal torna-se incipiente. Aí sim ele é ineficaz. Um homem decidido em Deus, um homem fortalecido, um homem santo, o seu maior temor não é ser encoberto pelas maldades deste mundo. Não é que sua carne sofra, não é que seu joelho venha a doer durante a batalha, não é sangrar, não é nem perder a vida neste tempo, né? Porque não se perde eternamente. Não é isso. É afastar-me de Deus. Esse é o único temor santo e que devemos encorajar nas pessoas. Que eu tenha medo de me afastar de Deus. Pois Ele é o forte que pode me defender como seu, como próprio dele mesmo. Então, meus irmãos, no dia de hoje, Jesus nos ensina como é fácil discernir. Discernir entre o bem e o mal deve ser imediato. Mas eu não posso decidir pelo bem e enfraquecer a minha decisão, afastando-me o meu ouvido de onde a palavra me corrige. Preciso identificar por que eu faço ainda assim e ir lá e tratar. E apresentar diante dessa batalha aquele que é mais forte. Deus abençoe você. Até amanhã. Tchau.